Nesta entrevista estaremos conversando com o professor Milton Mendes Botelho, que fala sobre controle interno na administração pública municipal. Olá, professor. Olá. O que é sistema de controle interno municipal? O sistema de controle interno na administração pública municipal é a conformidade da atuação desta de acordo com o padrão, ou seja, de acordo com as normas que regem a administração pública, inclusive propondo correções em alguns casos que possam ocorrer inconsistências de execução de algumas normas, de alguns planos de governo. E qual é o objetivo da implantação do sistema de controle interno do município? É bom deixar claro que a implantação do sistema de controle interno não é de controlar o administrador, e sim de controlar para o administrador. E também, o sistema de controle interno não impõe, e sim se implanta, ou seja, de acordo com as necessidades, de acordo com a equipe de trabalho, a equipe de governo, ela deve ser implantada com treinamentos e procedimentos normais. E qual a principal função do sistema de controle interno municipal? É a de fiscalização. Isso aí é óbvio, a própria legislação deixa bem claro que a principal função do controle interno é fiscalizar e também verificar os resultados de acordo com os planejamentos ocorridos previamente. Uma das funções do controle interno é encontrar o problema e apontar a solução. Talvez seja essa a função mais difícil do controle interno. Por isso, em alguns casos, o controle interno, a atuação do controle interno é vista com certo receio. E como implantar um bom sistema de controle interno? O sistema de controle interno, para ser realmente eficaz, deve começar pela estrutura organizacional do município. Quando a gente se fala de município de pequeno porte, a gente deve inserir esse sistema de controle interno na estrutura organizacional, possibilitando que esse órgão tenha uma certa autonomia em relação aos demais órgãos, ou seja implantado a nível de secretaria e que esse servidor que vai exercer a função de controlador também tenha um status secretário. E como que atua o sistema de controle interno na administração municipal? Bom, criando, os seus procedimentos, participando dos processos que ocorrem dentro da administração pública, orientando, treinando, capacitando, verificando de forma concomitante, ou seja, durante a execução do ato, forma preventiva, que seja antes, inclusive participando dos instrumentos de planejamento, audiências públicas na Câmara de Vereadores, e depois ele atua de forma digamos assim, corretiva, que seja posterior aos fatos acontecidos, como é o caso do relatório que acompanha a prestação de conta no final do ano. Isso é uma exigência dos tribunais de contas, então é a consolidação dos relatórios dos fatos que aconteceram durante todo o exercício. A função fiscalizadora do sistema de controle interno municipal está inserida em que forma? Constitucionalmente. Podemos verificar que no artigo 31 da Constituição Federal está claro que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas e com o sistema de controle interno do município. Também verificamos na própria Constituição, no artigo 74, que está lá que os poderes legislativo e executivo manterão de forma, digamos assim, harmônicas os sistemas de controle interno. Mas nós podemos destacar de forma mais clara na legislação o artigo 59 da lei de responsabilidade fiscal, que dá uma atribuição tremenda ao sistema de controle interno. E o sistema de controle interno tem que saber dessas suas responsabilidades. Os membros do sistema de controle interno estão sujeitos a algum tipo de penalidade? Eu diria que todas. Porque eles, mesmo aquilo que eles não verificaram durante a sua fiscalização, durante o exercício, e se for detectado pelo Tribunal de Contas nas inspeções in locus, eles respondem solidariamente, mesmo não tendo manifestado a respeito do assunto. Então, se houver alguma irregularidade, que seja na licitação, que seja na execução dos instrumentos de planejamento, que seja atingimento de metas fiscais, a execução de quadro de cotas, os membros do controle interno têm que ter consciência que eles respondem solidariamente em relação a isso. Por isso
eles acompanham essa execução orçamentária assinando os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal bimestralmente, quadrimestralmente e semestralmente. Professor, quais as novidades trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para o sistema de controle interno? Eu diria que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela foi feita para o sistema de controle interno. Podemos confirmar isso no artigo 59, que traz toda a regulamentação e atuação do sistema de controle interno, como que ele deve proceder. Então, eu diria que as novidades fiscalizar limite de gasto com o legislativo, inscrição de resto a pagar, gasto com pessoal, isso tudo deve estar no calendário de atividade do sistema de controle interno. E sem contar de forma conjugada o artigo 102 e 113 da Lei de Licitações, onde fala que ele tem que acompanhar os processos licitatórios, inclusive manifestando se o edital estiver em desacordo com alguma norma. E o sistema de controle interno municipal é subordinado ao Tribunal de Contas ou à Câmara de Vereadores? É bom deixar claro que o sistema de controle interno não é subordinado a ninguém. Deve sim obediência ou satisfações ao o diretor, o ordenador de despesa, no caso o município, o prefeito. Então não é subordinado, até pelo contrário, ele é auxiliar à Câmara de Vereadores e ao Tribunal de Contas. Então pode o Tribunal de Contas dirigir diretamente ao sistema de controle interno, pedindo ele que faça auditoria, que informe alguns relatórios, bem como o controlador interno pode ser convocado pela mesa diretora da Câmara a prestar esclarecimentos sobre qualquer obra ou qualquer processo dentro do município. Então, não existe subordinação. O sistema de controle interno é órgão auxiliar no exercício da fiscalização. E como que se deve criar o sistema de controle interno de uma administração municipal? Como eu disse, através de lei, inserindo o sistema de controle interno na estrutura administrativa, na estrutura organizacional do município, se for na Câmara, por resolução, ou até mesmo em alguns lugares é lei, inserindo isso na estrutura organizacional. Como eu disse, manter status de secretaria municipal, a gente diz status, mas na verdade é nível de secretaria, e o profissional que vai assumir essa função, que seja remunerado também a nível de secretário, que é justo diante de todas as responsabilidades que ele assume também. Agora vem a questão, geralmente isso é perguntado, mas é cargo efetivo ou cargo em comissão? De acordo com a criação. O controlador geral, no meu ponto de vista, seria um cargo em comissão. Agora, os agentes de controle interno deveriam ser efetivos. Então, isso aí é uma discussão que não vem impedir o profissional de exercer uma função digna ou função eficaz no sistema de controle interno. É necessário criar os procedimentos e rotinas de controle interno? Eu diria que não existe sistema de controle interno que não possua os procedimentos e as rotinas. Porque o critério de aferição vai ser esses critérios que foram criados de acordo com os procedimentos e de acordo com as rotinas. Então, falar que existe controle interno ou comissão de controle interno e não exista o procedimento, ou seja, não existem as rotinas, o que ele vai fiscalizar, o que ele deve aferir, então não existe controle interno. E nos dois trabalhos que eu já publiquei, tanto no primeiro livro e no segundo livro sobre controle interno municipal, é isso que eu ensino, ou seja, eu ensino como que o controlador implanta e como que ele procede durante o exercício ou durante a sua fiscalização, obviamente criando todos os procedimentos e todas as rotinas. É o que eu poderia dizer que não existe um modelo adequado ou preparado para todos os municípios. O que existe é que cada município deve implantar o seu sistema de controle interno de forma eficaz. E o administrador, o prefeito, presidente de Câmara ou diretor de alguma autarquia deveria se preocupar primeiro em criar o sistema de controle interno, ao invés de se preocupar com qualquer outra secretaria ou qualquer outro órgão. Obrigada, professor, pela entrevista. Ok.